Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o trecho que nós ouvimos hoje do Evangelho de São Lucas já deve ser bastante conhecido de todos nós. O texto que relata as tentações de Jesus no deserto da Judéia. Possivelmente, os apóstolos souberam de todo esse combate que foi travado no deserto pelos lábios do próprio Jesus, porque Jesus estava só no deserto, e tudo aquilo que aconteceu lá só poderia ser sabido pelos apóstolos, pelos discípulos, se o próprio Jesus tivesse contado. Alguns detalhes a gente não pode deixar passar despercebidos nesse trecho da palavra de Deus. Primeiro, São Lucas diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e foi ali tentado justamente depois de ter sido batizado pelo Espírito no Rio Jordão e depois de ter tido talvez uma das suas maiores experiências com o Pai. Jesus no Rio Jordão não só foi fortalecido pelo Espírito, como ouviu o próprio Pai dizer a ele: tu és o meu filho amado, em ti eu ponho todo o meu bem-querer. É como se o Pai naquele momento tivesse se derretido diante de Jesus e Jesus tivesse experimentado todo o amor do Pai. E justo depois disso, Jesus foi tentado no deserto. É como se São Lucas quisesse nos lembrar que os momentos em que nós estamos mais vulneráveis, ou então os momentos em que nós tornamos mais ainda um alvo para o tentador, são aqueles momentos que vêm logo após nós termos grandes sucessos ou grandes momentos com Deus. Você quer saber se você vai ser tentado? Pois então saiba também, você está tendo um bom momento com Deus, você está tendo um momento de sucesso, você está tendo um momento em que você espiritualmente está bem, está se recompondo, está se fortalecendo. Saiba que brevemente pode chegar uma tentação, porque a tentação vem como contraponto logo depois de nós termos grandes experiências com Deus.
São Lucas também diz que Jesus foi tentado durante 40 dias. Às vezes a gente pensa que Jesus ficou 40 dias no deserto e no último dia apareceu o diabo lá de passagem para tentar Jesus. São Lucas diz que durante os 40 dias ele foi tentado. O diabo não foi lá de passagem, o diabo persistiu. O diabo foi querendo minar as forças de Jesus. É assim que ele faz. Covardemente, ele investe contra nós quando nós estamos mais fragilizados. E ele vai tentando minar as nossas resistências. Mas eu hoje gostaria que a gente olhasse para as tentações de Jesus no deserto, com uma oportunidade de nós falarmos sobre um assunto que talvez até esteja na moda de se comentar nos dias de hoje, e que eu acredito talvez tenha sido a grande tentação de Jesus. Hoje, a palavra de Deus nos dá a chance de falar sobre um problema que nós chamamos de crise de identidade. Eu acredito que a grande tentação de Jesus no deserto foi essa. O diabo semeou no coração de Jesus uma crise de identidade, querendo fazer Jesus duvidar de tudo aquilo que para Jesus era tão certo, querendo fazer Jesus duvidar da sua missão, daquilo que Deus tinha para ele, querendo fazer Jesus colocar em dúvida o que era inquestionável, e fazendo assim, querendo fazer assim, Jesus tomar atitudes erradas. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por momentos em que a gente se pergunta, afinal das contas, o que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vou fazer da minha vida? Será que está valendo a pena? A gente chama isso hoje de crise de identidade. Existem fases da nossa vida em que parece que essas crises vêm mais fortes. Dizem que a adolescência é um tempo de grande crise de identidade. Se você lembra da sua, você pode dizer se é assim ou não. A gente se olha no espelho e se pergunta se é feio ou se é bonito. Olha no espelho, eu acho que eu sou orelhudo, eu acho que eu sou narigudo. E a gente não sabe muito bem o que a gente quer para o futuro da gente. É ruim se a gente protelar demais essas questões, a gente tem que lidar com elas. Mas o adolescente entra numa fase em que ele não sabe muito bem o que ele quer da vida. Como identidade tem a ver com origem, quando a gente faz um documento de identidade, colocam lá o nome do nosso papai, da nossa mamãe. Como identidade tem a ver com origem, quando o adolescente entra na crise de identidade da adolescência, ele se choca, ele bate de frente com a família e começa a contestar tudo. O que deve ser contestado e o que não deve. Mas ele questiona tudo e duvida de tudo. Será? E o que eu faço? Dizem que um outro tempo de crise de identidade é depois do casamento, lá pelo 5º ano de casamento. Não sou casado, não sei como é que é no casamento, mas eu estou achando que é verdade essa história. E a gente se pergunta, será que está valendo a pena? No primeiro ano tudo é lua de mel, tudo é lindo, casou com a Miss do bairro, ou então com o galã do bairro. No segundo ano a gente vai levando. No terceiro ano estamos indo. No 4º ano a gente está engolindo a seco as coisas. No 5º ano a gente bota para fora. E se pergunta se está valendo a pena tudo isso. E se pergunta se era isso mesmo que a gente queria. Meu Deus, era isso que eu queria para a minha vida? Dizem que o homem, quando faz 40 anos, entra numa crise de identidade também. Será que eu sou ainda aquele de antigamente? Olha, a crise de identidade começa com a dúvida e leva você a agir errado. Tenho que ver, tenho que provar, tenho que mostrar para mim ou para mais alguém que eu ainda sou, né? Então minha esposa tem 40, eu vou trocar por 2 de 20 para ver se eu consigo ainda passar um papo em alguém. Então ele tem que mostrar que ainda é um grande, né? Alguns ambientes fazem a gente passar por crise de identidade. São lugares, são círculos de amizades que toda hora estão querendo pôr a gente à prova. Ih, você não é de nada. Ih, ou é lá no trabalho, né? No trabalho todo mundo tem uma distração fora de casa. E você que é cristão não quer ter, mas fica todo mundo dizendo, e aí, você não é de nada. Aí, o que os olhos não veem, o coração não sente.
Deixa de ser bobo. Será que... Ah, não acredito. Ih, você é crente, é? E começam a te cutucar. Você não consegue. Você tá com nada. E você vai lá e cai. Queridos, a crise de identidade questiona coisas muito fundas dentro da gente. Coloca em dúvida coisas que não são dúvidas, são certezas. E fazendo isso, parece que cutuca a gente para agir da maneira errada. Foi isso que o diabo fez com Jesus no deserto. Se tu és o Filho de Deus... O diabo sabia que Jesus era o Filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir há poucos dias o próprio Pai dizer a ele: tu és o meu Filho amado. Mas o diabo colocou em dúvida o que era certo. Se tu és o Filho de Deus, então incitou Jesus a reagir da maneira errada. Transforma a pedra em pão. Te atira daqui de cima. Você pode. O diabo queria que Jesus se afirmasse. Porque Jesus podia se afirmar. Afinal das contas, ele é criador. Ele podia transformar a pedra em pão. Podia. Ele podia se afirmar naquilo. Eu posso mesmo. Só que se Jesus reagisse assim, ele estaria entrando na sedução, na ilusão dessa crise. E queridos, o espírito de crise de identidade é um espírito sedutor, que te faz enxergar a realidade toda torta, para te levar a agir da maneira errada. Se tu és, Jesus era. Jesus não precisava afirmar nada. A gente costuma dizer que quem tem autoridade não precisa mostrar, né? Às vezes a gente, para mostrar que tem autoridade, quer falar mais alto. Vamos ver quem é que fala mais alto aqui. Para mostrar que tem autoridade. Quem tem verdadeira autoridade não precisa mostrar. Quem tem segurança, consciência da sua identidade, não precisa provar nada, não precisa reagir, não precisa se sentir afrontado por nenhuma dúvida, por nenhuma crise. E Jesus sabia disso. Ele não se deixou levar pela confusão, pela tentação de confusão, de crise que o diabo estava lançando nele. Só que muitas vezes a gente se deixa levar por tudo isso. Quando o diabo tenta Jesus, se tu és o Filho de Deus, e tenta levar Jesus a se afirmar, a reagir, vamos lá, reage Jesus. Estou colocando em dúvida, reage, mostra. É como se o diabo estivesse lançando a Jesus vários questionamentos. É como se o diabo estivesse querendo puxar debaixo dos pés de Jesus o tapete, como a gente diz. Aquilo que era a segurança de Jesus, o diabo estava querendo questionar para ver se Jesus reagia da forma errada. É como se o diabo quisesse dizer: Jesus, parece que transformar essa pedra em pão é bom, cara. Você está com fome, então faz. Não é bom? Faz. Algumas vezes é isso que o diabo quer fazer com a gente também. Tudo aquilo que é nossa certeza, tudo aquilo que é o nosso chão, ele quer puxar debaixo dos pés da gente para que a gente reaja da maneira errada. Será que Deus cuida de você mesmo? Olha, rapaz, se você não cuidar de você, ninguém cuida. Cada um por si, Deus por todos. Então dá um jeito nesse problema, de qualquer jeito, do seu jeito. E o diabo tenta tirar o tapete debaixo dos pés da gente, fazer a gente duvidar daquilo que é certo, daquilo que é a nossa segurança, para que a gente reaja de qualquer modo. Faça, não é bom, não vai dar certo, então faz. Ou então ele chantageia a gente para ver se a gente, no nosso complexo de coitadinho, para ver se a gente reage. Ah, você merece muito mais do que isso, não merece? Ah, merece sim. Então, se você merece, por que você não faz? Você merece ser feliz. Ou será que você nasceu para sofrer? Todo mundo sabe, a Bíblia diz que a gente nasceu para ser feliz. Todo mundo sabe, a Bíblia diz que em Jesus nós merecemos uma herança abundante. Todos nós cristãos sabemos disso. Mas o diabo questiona: será que você nasceu para sofrer, ô cara? Será que você não merece ser feliz? Você não é filho de Deus também? Pois então, se você merece ser feliz, então seja feliz. Esse pessoal não está acabando com os seus nervos, então você está dando muita bola para eles. Joga eles para trás e vai viver a vida. Você não merece ser feliz, então seja feliz a qualquer custo. Queridos, quando nós estamos certos, conscientes da nossa identidade em Deus, da nossa missão em Deus, nós sabemos, o Senhor quer que eu seja feliz sim. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo. Então Deus quer que eu seja feliz, é verdade. Agora Deus não quer que eu seja feliz de qualquer maneira. Deus quer que eu seja feliz da maneira certa, sendo fiel aos planos que Ele tem para a minha vida. É isso que Deus quer.
Então eu não posso entrar na onda da tentação, eu não posso me deixar infiltrar pelo espírito de dúvida, pelo espírito de confusão, que me faz enxergar a vida de uma maneira confusa, nebulosa, errada, e me leva a agir do pior modo. É como se eu me sentisse cutucado, e agora eu tenho que fazer as coisas do meu jeito. Queridos, quando nós sabemos quem nós somos aos olhos de Deus, nós não damos bola para a tentação. As crises vêm, mas nós aprendemos a lidar com elas. Quanto mais a gente quer bater papo com a tentação, pior fica. Se você está há 2, 3, 4, 5 dias, 10 dias, 1 ano sendo tentado numa determinada coisa e está batendo papo com a tentação, dê uma mexida nisso. Porque cedo ou tarde você vai cair e vai chegar a fazer coisas que você nem imaginava. Nunca pensei que eu pudesse chegar nisso. Querido, a gente pode chegar em muita coisa que a gente nunca pensou. E se a gente ficar dando papo para a tentação, a gente chega. Você merece ser feliz, eu mereço mesmo. Ninguém olha para mim. Ninguém me reconhece. Pois então, cara, o que você está esperando? Eu não sei mais. O que eu faço para ser feliz? Seja feliz logo, cara. Dá um chute nesse povo e vai tocar a tua vida. Vai encontrar uma nova aventura de viver. E não sei o que. É verdade, eu estou ficando aqui velho e não sei mais o que eu faço. Estou gastando a minha vida. Estou tentando mudar e nada muda. É claro que não vai mudar, não muda nada. Não, vai ser feliz mesmo. Eu estou pensando, não, mas eu não posso, eu sou cristão, eu não posso dar o braço a torcer, Deus tem alguma coisa para mim. Tem nada, rapaz. Tem nada. Vai lá, vai curtir a vida. E amanhã, lá volta a tentação, que ela volta todo dia. Foi com Jesus assim, 40 dias no deserto, 40 dias de tentação. E aí, já se decidiu? Não, eu estou aqui firme. Não, mas você não vai durar muito tempo, não. Você não é santo. Você está querendo enganar quem? Você está aí, pipocando por dentro. Nada, mais dia, menos dia, você está frito. Não sai dessa. Não fica querendo muito. Vai. Não, eu vou continuar. No 3º dia ela volta. No 4º dia ela volta. Se você der bola para a tentação, você cai. Quando nós conhecemos a nossa identidade em Deus, nós não damos bola para a tentação, nós afirmamos a nossa identidade até que o diabo fuja. Qual era a única arma que Jesus tinha contra o diabo no deserto? A palavra. E não a palavra que ele tinha nas mãos. Jesus não foi para o deserto com uma Bíblia de Ave Maria no braço. Lá vou eu para o deserto. Bíblia, louvemos, terço. Não foi. Jesus foi para o deserto de mãos vazias. E com a palavra de Deus na mente, nos lábios e no coração. Essa era a única arma que Jesus tinha. Como nas muitas vezes em que nós somos tentados mais de perto, aquelas horas que o diabo dá aquela cafungada na gente, a gente não tem nada nas mãos. A gente tem como única arma aquilo que está na alma, gravado no coração, a palavra. E a gente tem que afirmar a nossa identidade em Deus. Está escrito. A Bíblia diz isso, então é isso que é. É como está escrito. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu vou receber aquilo que a Bíblia diz que é promessa de Deus. E assim vai ser. Essa é a única arma, irmãos. Nós temos que dizer isso. Não só ouvir. Por isso que é importante você gravar, guardar a Bíblia. Porque muitas coisas a gente ouve, mas se a gente não diz para a gente mesmo, e se a gente não diz para o diabo de vez em quando, a gente não acredita. Quanta gente já disse para você que Deus cuida de você? Agora, se você um dia não diz isso para você mesmo, Deus cuida de mim. O Senhor é o pastor que apacenta a minha vida, nada vai me faltar. Se você não diz isso para você mesmo, é sinal de que a ficha não caiu, como a gente diz. É preciso que você diga, está escrito, é assim, é como está escrito. Essa é a sua arma. É preciso que você firme a sua identidade em Deus. Não espere que você fique forte, não espere que as coisas mudem, não espere que a tentação vá se enfraquecendo com o tempo. Não é assim que funciona. Quanto mais perto de Deus você está, mais o tentador vai querer te tirar. Não, eu agora já estou ficando mais velho, então as tentações agora... Não é. As tentações que o maligno lança contra nós ferem coisas muito verdadeiras dentro de nós. Nos fazem duvidar da obra de Deus em cada área da nossa vida, que é mais preciosa a nós mesmos. Nos faz duvidar da nossa identidade em áreas da nossa vida, que são as áreas mais íntimas.
Essas coisas vão estar conosco até o último dia da vida. Não adianta a gente pensar que um dia a tentação vai embora e acabou. Eu tenho que firmar a minha identidade em Deus todos os dias para na palavra de Deus estar forte. Porque na minha natureza carnal eu não vou estar forte, nunca. Minha natureza carnal vai estar sempre brigando. E eu tenho que aprender a dominá-la com a palavra de Deus, com aquilo que Deus me garante, me promete. O diabo tentou Jesus em coisas muito... Jesus estava com fome. Estava com fome. O que é isso? Necessidade do corpo, apetite, como a gente chama, não é isso? Jesus estava com o apetite aberto, né? 40 dias sem comer, pois foi ali que o diabo tentou. Queridos, tudo aquilo que é necessidade do corpo pode ser área de tentação. Nosso corpo tem necessidade de comida, mas nosso corpo tem necessidade de muitas outras coisas. Nosso corpo tem necessidade, sei lá. Satanás tentou Jesus no poder. Eu posso te dar tudo isso, todo esse poder e glória, é meu, e era mesmo. Só que Satanás queria parar Jesus no deserto. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. Esse era o grande problema do diabo. Se Jesus fosse para a cruz, o diabo sabia que estava derrotado. Então no deserto o diabo tentou fazer um acordo. Eu tenho poder, eu te dou. Todos nós temos necessidade de ter autoridade sobre alguma coisa, de ter mando sobre alguma coisa. Isso é comum. Só que se a gente não souber dominar isso, qual é a nossa identidade? Nós somos servos. Assim como o nosso corpo é templo do Espírito, se nós não soubermos qual é a nossa identidade, nós vamos embora nas tentações. Queridos, a nossa vida toda de cristãos é uma luta. Cristão que não quer lutar, está morto. E esqueceu de deitar, né? Porque nossa vida de cristãos é uma luta. São Paulo fala que o cristão tem uma armadura. Os cristãos do início da igreja iam para o deserto para lutar contra o diabo. Sempre a vida cristã foi entendida como uma luta, e é. Essa luta é contra o mundo e as suas seduções, sem dúvida. Essa luta é contra o tentador que semeia em nós sementes de crise, questionando aquilo que é mais certo, questionando Deus na nossa vida, questionando a nossa identidade em Deus. Mas essa luta também é contra nós, para dominar aquilo que em nós às vezes é tão... Todos nós temos um leãozinho bem bravo aqui dentro. Esse é o grande deserto. E é aqui que a gente tem que aprender, no poder da palavra de Deus, cada dia mais nos conformando àquilo que nós somos em Deus. É aqui que a gente tem que aprender a dominar a carne pelo Espírito. Tudo aquilo que há em nós não deve ser motivo de escândalo ou de Tem gente que quando é tentada se espanta. Eu antigamente, quando eu era adolescente, eu também era assim. Mas depois de um tempo, agora já sou um homem velho, agora eu não me espanto com tentação mais nenhuma. Tem gente que ainda se espanta. Sabe por que a gente se espanta com as tentações da gente? Porque a gente é orgulhoso e acha que nunca, quem imagina eu? Até o dia que a tentação aparece. Porque a tentação, ela começa lá no íntimo e de repente ela aflora, e quando a gente vai ver... Só que, queridos, a tentação não deve ser para nós motivo de espanto, motivo de ficar para baixo. Tentação é motivo de luta. Tentação é motivo de autoconhecimento. Eu preciso me conhecer aos olhos de Deus para vencer a tentação. Então vamos parar com estas coisas. Meio, eu não sei, pudicas, né? A gente tem que tratar desses assuntos que são nossos com naturalidade. Tenho tentação nisso. Tenho uma luta grande nesse ponto. Meu problema é esse. Pronto. E em cima disso, vamos conhecer um pouquinho mais o que Deus faz em nós. Vamos conhecer um pouquinho mais qual é o nosso potencial para lutar. Vamos aprender quais são as armas do combate e colocá-las em prática. Porque se a gente fica todo aflito, com as tentações que a gente tem e não trabalha e não luta contra elas, cedo ou tarde, elas afloram da pior maneira. Você já imaginou? Foi Jesus que disse para os apóstolos que ele tinha sido tentado. Jesus abriu o jogo para eles. Olha, lá no deserto eu fui tentado. Jesus poderia não dizer nada, né? Ninguém viu. Afinal de contas, ele, Jesus, era santo, nunca havia pecado. Mas ele resolveu abrir para os apóstolos que ele tinha sido tentado. O diabo me tentou para que eu transformasse pedra em pão para comer. O diabo me tentou para ter poder. O diabo me tentou para mostrar quem eu sou. Queridos, toda tentação mexe em coisas fundas. Olha, essas coisas eram coisas da alma de Jesus também. Mas Jesus nunca caiu.
Porque Jesus foi sempre filho de Deus em união com Deus. Jesus sabia quem era. Quem sabe a gente não tem que lidar um pouquinho mais serenamente com as nossas tentações. Tentação não é pecado. Pecado a gente evita. Pecado a gente confessa, pede perdão e tenta não cometer mais. Tentação é motivo de combate. Tentação é motivo de eu me conhecer. Tentação é de motivo de cada vez eu afirmar mais quem eu sou aos olhos de Deus. Que a gente possa tratar disso com serenidade, que a gente possa apresentar as coisas que a gente é tentado a Deus, que a gente possa orar também assim, senta com Deus, Senhor, vou bater um papo contigo. O negócio é o seguinte, hoje a tentação foi braba, foi essa e essa. Fala para Deus. Às vezes a gente precisa falar o que está se passando dentro da gente. E se a gente não quer falar para ninguém, fala para Deus. Bota ele a par disso. Senhor, eu nunca pensei que eu fosse pensar um negócio desse. Senhor, que coisa vergonhosa. A essa altura do campeonato, eu falando um negócio desse. Olha, mais um pouco eu já estava falando com o outro. Falei sozinho no banheiro, mais um pouco eu ia falar com o outro. Obrigado, Senhor, que o Senhor me segurou e eu não caí. Mas olha, foi terrível, Senhor. Minha língua ainda é desse tamanho, Senhor. Pensei que ela tinha encolhido. Ô Senhor, como é que eu sou vaidoso. Meu Deus do céu. De repente eu estou vendo lá a minha tentação de vaidade. Sei lá como. Descobri que eu estou sendo tentado à vaidade. Descobri que eu estou sendo tentado. Não entrei na tentação. Que maravilha. Mas então vou falar com o Senhor sobre esse problema. Senhor, que coisa. Então quer dizer que eu sou vaidoso, né? Nunca pensei. Senhor, fui tentado a ter uma inveja daquela pessoa. Vontade que eu tive foi de botar um olho gordo em cima dela. Vai cair, vai cair, vai cair. Que coisa, Senhor. Nunca pensei que eu fosse invejoso. Mas Senhor, eu sou. Temos que trabalhar isso, Senhor. Vamos dar uma ajudinha, porque sem o Senhor eu não consigo, não. Queridos, tentação é combate. Enquanto a gente combate, a gente está na graça. Quando a gente compactua com a tentação, a gente cai em pecado. Que a gente possa ter consciência disso. E que a gente possa ter consciência de que a tentação tem sempre por trás dela uma crise na nossa identidade. A tentação questiona o que é nosso chão, o que é certo, e nos leva a agir da pior maneira. Que a gente possa, junto com Jesus nessa quaresma, conhecer um pouquinho mais da gente mesmo. Senhor, eu quero me conhecer. Eu quero saber quem eu sou aos olhos do Senhor, para conseguir lutar contra a tentação. Que a gente possa aproveitar para rezar mais durante a quaresma, para fazer um pouquinho mais de silêncio. E quando a gente silencia e mergulha no coração, quanta coisa a gente descobre aqui. E a gente está fugindo dessas coisas e elas de repente aparecem. Que a gente possa aproveitar a quaresma para se conhecer um pouquinho mais. Conhecendo os limites da nossa carne, conhecendo também quem nós somos aos olhos de Deus. Para quando a tentação chegar, a gente não ser pego de surpresa e conseguir, com a arma da palavra, ir de encontro a ela e sair vencedor. Quem vence a tentação sai mais forte. Que a gente possa aprender com Jesus a lutar, a conhecer as táticas do tentador e a vencer no poder da palavra de Deus.